bom experimentar esse maravilhoso amor, ousado amor, extravagante amor do Senhor nosso Deus. Que a graça, a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai possa penetrar aí na sua sala, no seu quarto, nesse ambiente aconchegante da sua família. E agradecemos vocês que têm participado conosco das nossas programações, dos nossos cultos online. Que Deus esteja nos usando para de alguma forma edificar o seu coração. Sempre boas-vindas a todos que nos acompanham, pessoal da região aqui perto, de Fátima do Sul, nossos irmãos de lá, do Mato Grosso, Campo Grande, Sorriso, tem gente do Rio Grande do Sul. Essa semana eu conversei com pessoas que estão na Albânia, que têm acompanhado a nossa programação, na Itália e também em Portugal. Falar sobre dias maus. Lembre-se que os dias maus são inevitáveis. Os dias maus são democráticos, porque atinge todas as pessoas, independentemente da sua situação social. Os dias maus são ruins, desagradáveis, eles machucam bastante a gente. Os dias maus se tornam áridos, desafiadores, mas a gente pode tirar aprendizado dos dias maus. E eles vão se apresentar na forma de pandemia, eles vão se apresentar na forma de instabilidade política e econômica, eles vão se manifestar nas enfermidades, doenças, nos lutos, nas crises familiares, eles se apresentam nas dificuldades financeiras e de todo tipo de infortúnio os dias maus vêm. De repente tivemos que sair do trabalho sem poder se despedir, e inicia uma quarentena que se tornou um dia mau. A Bíblia fala dos dias maus. Nós encontramos, por exemplo, o salmista dizendo assim: bem-aventurado o homem que o Senhor, a quem tu repreendes e que ensinas a tua lei. E lá diz no Salmo 94, para lhe dares descanso dos dias maus. Também em Provérbios diz assim: todos os dias do aflito são maus. Salomão, no seu livro de Eclesiastes 12:1, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais direis, não tenho neles contentamento. Então, os dias maus existem. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz: tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E eu quero pensar num texto hoje, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 15 a 21, que fala também do dia mau. Acompanhem comigo a leitura que está sendo projetada aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, a Tua palavra foi lida e exposta, e queremos sorver, absorver, entender, compreender, ruminar, meditar na Tua palavra, que ela seja o consolo, o alimento, que ela seja a água que limpa, que ela seja um martelo que despedaça o coração empedecido ou empedernido, endurecido. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor tenha liberdade de visitar cada um de nós nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, e Paulo visitou esta cidade e iniciou ali a igreja pelos idos de 55 depois de Cristo. Passaram-se alguns anos, então ele escreve essa carta entre anos 60 e 61, quando Paulo estava na prisão, ele escreve essa carta. É reconhecida pelos estudiosos e pelos teólogos como a rainha das epístolas. E o ponto central da carta, o tema é a posição da igreja de Jesus em Cristo Jesus.
Veja que normalmente as cartas de Paulo subdividem em duas partes principais: a parte doutrinária, teórica, e a parte prática. E é interessante sempre trabalharmos de forma unida a teoria e a prática. Há muitas pessoas hoje conceituais, pessoas que têm conhecimento, mas que não têm a praxis, a prática, a vida. E é interessante que você concilie, equilibre e equalize tanto o seu conhecimento, as suas doutrinas, com a vida prática, de exemplo e de testemunho. Eu quero tratar o seguinte tema com você: estratégias para enfrentar os dias maus. Pois bem, se os dias maus são inevitáveis, como nós devemos reagir a eles? Na forma natural do apóstolo Paulo escrever, podemos perceber algumas pistas, algumas ideias, algumas dicas de como reagir aos dias maus. Utilizei a palavra estratégia porque é uma palavra de origem militar e ela traz um significado de habilidade, de planejamento, de tática, de coordenação. Então é importante que você tenha essas táticas, esses procedimentos, esses planejamentos e essas astúcias para você enfrentar o dia mau. Claro que muita gente nos nossos dias falam palavras muito otimistas, palavras para frente, palavras motivacionais, e a gente até gosta de ouvir, porque até parece que tudo na nossa vida vai dar certo, tudo vai funcionar, nada vai sair fora do eixo. Parece até que nunca assimilaram ou entenderam aquelas palavras de Jesus que de forma muito sincera e realista nos ensina: no mundo tereis aflição ou aflições. Viver com realismo é muito importante. Todos os servos do Senhor em toda a Bíblia são chamados a viver uma vida de realismo, não uma vida utópica, ilusionista, uma vida real, concreta. Jesus viveu de forma muito realista. Paulo, ele era muito realista, o evangelho que ele prega é um evangelho realista. Eu lia mesmo nessa semana, daquele episódio em que ele, juntamente com uma tripulação do navio, eram no total de 276 pessoas dentro de um barco, e esse barco naufragou em Malta. Mas num dos momentos antes do naufrágio, Paulo se dirige a todas aquelas pessoas e diz: olha, faz 14 dias que nós não comemos, não nos alimentamos, então vamos comer, vamos quebrar essa dieta para a gente enfrentar o mar bravio. Isso é realismo. E agora, como os momentos que vivemos são difíceis, como sermos realistas, como sermos prudentes, com base nessas orientações de Paulo, eu quero então dar algumas estratégias que eu encontro aqui nesse texto. A primeira estratégia para viver nos dias maus é a prudência. É isso que ele diz no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais. A expressão de verbal, vede, significa fique ligado, pense, discirna, considere, sinta, perceba, observe, entenda, cuidadosamente, examine, investigue. A orientação de Paulo é: fiquem ligados em todo o tempo, estejam atentos, estejam antenados, estejam em alerta, porque no enfrentamento dos dias maus, você tem que estar antenado, tentando perceber, discernir de onde o mal e as origens de toda coisa ruim vêm e como reagir. Perceba que nesses dias maus tem pessoas que, ao invés de ficarem quietas, falam demais, se expõem demais, não ajudam a si mesmas e nem as pessoas com as quais convivem e nem no meio social, através das redes. Pessoas que gostam de, com liberdade, expor os seus pensamentos, os seus pontos de vista, as suas percepções, e evocam todo tipo de tema, gosta de falar da política, dos partidos, falar da economia, dar os seus palpites na ciência, soluções para o mundo global, as futilidades, entra na moda, entra na cultura, personalidades. A pergunta é: quem disse que a sua opinião é certa? Porque, ao que parece, as pessoas, a maioria dessas pessoas que se expõem demais, fazem-o nas redes sociais, porque lá você é livre. Mas, ao vivo e a cores, quem é que te ouve? Quem é que acredita em você? Então a prudência ensina a gente a ser moderado nessas manifestações, circunspecto, pessoas que analisam, que observam, que reflitam
para depois emitirem opiniões e posicionamentos. Por isso ele diz: vede prudentemente, um comportamento diligente, porque a prudência tem a ver com isso, alguma coisa exata, alguma coisa acurada e diligente. É uma postura solícita, dedicada e zelosa, algo que permanece numa continuidade crescente e progressiva. Quantos de vocês já não enviaram mensagens que receberam sem critério, sem prudência, sem acurar, sem examinar a sua origem? No dia mau, as informações ruins e falsas vêm em grande volume, e a prudência é necessária para os dias maus. Aquietar mais, cuidado com a emissão das suas opiniões, da forma de expressar. A vida é regulada, por isso que ele diz: vede, fique antenado, prudentemente, criterioso, como vocês andam, como vocês se comportam, como você está vivendo a sua vida, como você está usando as oportunidades que você tem, como você está regulando, dirigindo, orientando a sua própria vida e não a dos outros, como você está fazendo o seu próprio caminho, a sua própria vereda, como você está lidando com a sua rotina, como você está se comportando, se disciplinando, administrando os seus impulsos, os seus entojos, as suas emoções, as suas vontades e desejos. Vede prudentemente como andais. Mas no versículo 15 nós encontramos na segunda parte que nós devemos ver como andamos, não como nécios, e sim como sábios. Então a segunda estratégia que Paulo dá para a gente enfrentar os dias maus é esta: a sabedoria. Interessante que a palavra aqui usada por Paulo, nécio, é o contrário de sabedoria, porque sabedoria é sofia, e aqui é asofos, sem sabedoria, tolo, insensato. Certa vez Jesus, depois de ter tratado um lindo sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele encerra o seu sermão dizendo o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será semelhante a um homem prudente, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos fortes, os rios inundaram aquela casa, a chuva caiu sobre o telhado e ela permaneceu em pé. Porém, todos aqueles que ouvem a minha palavra e não colocam e não traduzem ela para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, e não pratica, será como um homem insensato, tolo, estulto, que edificou a sua casa sobre areia. Vieram os ventos fortes, o rio bateu naquela casa, a chuva no telhado, grande foi a sua ruína. O perigo que a insensatez é para as pessoas. Por isso Paulo orienta a esta igreja: nos dias maus, além da prudência, se comporte com sabedoria. E você já tem a dica nas Escrituras Sagradas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é se arraigar, fundamentar os seus conceitos, a sua vida na palavra, absorver, ler cotidianamente a palavra. Você está sendo desafiado nesses últimos dias a ser um crente diferente, porque esse crente que vem só no culto e demora mais uma semana para participar de novo e receber aquela alimentação, não vai sobreviver. Se você não estiver em comunhão, em contato com a sabedoria de Deus, que é a comunhão com Jesus e com a sua palavra, você não vai resistir na sua vida espiritual. É importante buscar, para resistir os dias maus, a sabedoria do Senhor na palavra dele. Os mais velhos talvez até não tenham muito conhecimento, mas muitas das pessoas mais velhas têm a sabedoria. Eu diria que a sabedoria é um plus no conhecimento. Na verdade, ter conhecimento é informações, mas saber aplicar esse conhecimento adquirido é sabedoria. Por isso, meu querido, use da prudência para o seu dia mau, use da sabedoria. Mas a gente encontra também uma outra orientação aqui de Paulo, quando ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui nós estamos entrando na área da gestão,
porque no dia mau você precisa aprender a fazer gestão de várias áreas. A ideia de remir é essa, gestão, aproveitar a oportunidade para de alguma forma tirar proveito e fazer o bem. Remir significa pagar um preço, remir significa tirar proveito da situação, remir significa fazer uso sábio e inteligente do momento e das oportunidades. E ele diz remindo o tempo. É sabido que a palavra tempo é traduzida para o mesmo vocábulo no português, mas ela tem 3 vocábulos outros que na língua grega nós encontramos. Nós encontramos, por exemplo, a palavra kairos, a palavra cronos e a palavra aion. E nós estamos falando aqui do kairos, do tempo oportuno, e Paulo está instruindo, vocês precisam aprender a remir, a pagar um preço, a aproveitar a oportunidade desses momentos oportunos que Deus te dá, da época decisiva, do tempo certo. Então é necessário você fazer uma gestão nos dias maus de todas as oportunidades e situações imprevistas e previstas. Gestão de recursos. Nós podemos fazer gestão das nossas emoções. Nos dias maus nós precisamos aprender a trabalhar e controlar as nossas emoções. Vocês sabem que esta é uma característica secundária depois de toda essa pandemia. Gente que já está à flor da pele dentro de casa, gente que já está chorando por qualquer coisa, gente que está com um nervo exacerbado, gente que está com pânico, gente que começa a aflorar vários tipos de distúrbios. E nós precisamos entender, nos dias maus aprenda a fazer uma gestão das suas emoções, uma gestão das suas potencialidades, das habilidades pessoais, gente criativa que começa a perceber, nossa, eu sei fazer isso, olha, eu posso melhorar na culinária, eu posso melhorar na minha pintura, no meu bordado, nos meus trabalhos artesanais, eu posso melhorar na oficina, eu posso melhorar nos objetos de marcenaria, trabalhar isso, gestão das suas potencialidades. Mas você também nos dias maus precisa aprender a fazer gestão do seu tempo. Nós precisamos organizar o nosso dia para que a gente não perca tempo. Eu conversava com uma pessoa esses dias que ele fez mais de 40 cursos nesse período de quarentena. Pessoas por online, aproveitando todas as oportunidades, não tendo outras possibilidades, e estando num país distante, sem ter muito o que fazer, ele colocou os seus olhos em formação. Aprender coisas novas. Porque tem muita gente desperdiçando o seu tempo com notícias ruins, acompanhando o movimento político, entrando em site que não deve e assistindo TV demais. Quantas séries você já não assistiu? Meu amigo, cuidado com o desperdício do seu tempo. Aproveite melhor com os cursos, com os exercícios, com o planejamento, com seus dotes, com o seu hobby, com outras atividades planejadas em famílias, solitárias. De alguma forma, faça uma gestão adequada do seu tempo. Cuidado muito com os exageros. Faça sempre tudo, que é um princípio e uma virtude bíblica, a moderação. Faça também gestão da sua família, dos relacionamentos, como acessar o coração do seu filho, como compreender melhor a sua esposa, o seu marido, como você tratar os seus sentimentos que borbulham interiormente, como resolver a você mesmo. Gestão das finanças. Nos dias ruins, remir o tempo da ideia de gestão, mas uma gestão não só confinada na oportunidade, mas uma gestão que entra na forma como eu administro todos os meus recursos nesse período de crise. Agora é hora de apertar os nossos cintos, de não fazer extravagâncias, de contingência. Ao mesmo tempo que podemos ser generosos, você que Deus tem abençoado e pode perceber gente, às vezes o seu próprio funcionário, aquele que trabalhou na sua casa, aquela pessoa com quem você recebia os serviços de prestação, por exemplo, numa academia, e agora estão desprovidos de proventos, você pode ser generoso, você que tem condições pode fazer isso. Paulo dá uma aula sobre gestão econômico-financeira, quando ele escreve à igreja de Filipos dizendo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fazer gestão é isso que Paulo diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como da escassez, assim de abundância como de fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, prudência, sabedoria e gestão.
Mas no versículo 17, Paulo dá outra dica, outra estratégia. Por esta razão, não vos torneis insensatos. E aqui, o que Paulo está dando de dica é a sensatez, o bom senso, o bom siso. O tema sensatez é explorado muito nos livros de sabedoria das Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Provérbios e Eclesiastes. A palavra hebraica é evil, e literalmente pessoa insensata é idiota, louca, alguém que despreza a sabedoria, que fica zombando, que fica brigando, alguém contencioso, alguém licencioso, alguém abusado, desregrado, indisciplinado, indecente. E no Novo Testamento, este comportamento é também destacado. A palavra grega é afron, que significa o contrário de frem. Frem é uma palavra que significa mente, faculdade. Afron significa sem raciocínio, sem razão, sem o uso da inteligência. É a tolice, a estupidez, a loucura, a falta de reflexão e precipitação. Sabe o que a Bíblia diz sobre aquela pessoa que é insensata? Ela diz, o insensato diz não a Deus. A Bíblia diz, o insensato blasfema contra Deus. O insensato debocha dos filhos de Deus, despreza a instrução do pai e da mãe. O insensato é a tristeza da mãe. O insensato difama as pessoas, fala mal dos outros. O insensato se diverte praticando a maldade. O insensato segue as suas próprias opiniões, não ouve conselhos e confia no seu próprio taco e coração. O insensato se ira com muita facilidade. O insensato fala muita besteira. Sua boca mostra o que está dentro do seu coração. O insensato, nem apanhando, aprende, diz as Escrituras. O insensato vive entrando em rixas e contendas. O insensato vive no pecado e desejando as coisas más. O insensato não aceita a repreensão, não se dá bem com as pessoas. Aquela pessoa que não tem bom senso, não cuida do seu próprio trabalho e das suas atribuições. Olha a advertência de Paulo, não vos torneis insensatos. Ao que parece, qualquer pessoa normal, se não cuidar da sua própria gestão de vida, pode se tornar uma pessoa insensata. Não vos torneis, é uma possibilidade. Como é que a falta de bom senso e a insensatez evolui na vida de uma pessoa? Quando ela não ouve conselhos de ninguém, quando não dá ouvido aos ensinos do seu pai e da sua mãe, quando age sem refletir, pelo ímpeto, pelo coração, pelos impulsos, pelas paixões, deixando de lado a reflexão, a razoabilidade, a prudência. O insensato, ele evolui mais quando extrapola os valores éticos e morais, a mentira, a desonestidade, a perversidade, a corrupção, quando também se deixa sem governar, ou deixa sem governar suas próprias emoções. Assim, a insensatez é alimentada e é nutrida. E duas coisas aqui são importantes: a fonte e as pessoas. Porque tem muita gente que está evoluindo na insensatez porque está bebendo de fonte ruim, que está se alimentando de fonte que não nutre, que não acrescenta. Por isso, faça a análise, o crivo, como Paulo escreve à igreja de Filipos: tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cuidado, olho e ouvido, o que ouve e o que vê. Mas você também tem que estar atento às pessoas, porque dependendo das pessoas que você tem ouvido, essa insensatez pode ampliar no seu coração. Se você quiser enfrentar o dia mau e resistir, uma estratégia importante é a da sensatez, de saber o que você está vendo, de onde você está vendo, a quem você está ouvindo, e se comportar de forma sóbria, emocionalmente controlada pela razão. Mas Paulo ainda continua numa outra estratégia, que é a estratégia da direção. Ele recomenda no versículo 17, na parte segunda: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Meu amigo, é muito importante você saber o que é que Deus pensa, qual é a direção dele, qual é a orientação que Deus dá.
Gosto muito daquela canção que diz: fala comigo, Senhor, eu necessito aprender o caminho do seu coração. Deus, faz-me enxergar na tua palavra, que é a minha lei, que é o meu estatuto, que são os mandamentos para a minha alma, que me trazem vida, que são mais doces do que o favo de mel, que traz alegria, que traz saúde e vitalidade para os meus ossos e para minhas emoções. Quero compreender, Senhor, a tua palavra. Isso é direção, é vontade de Deus, é norte para a sua vida, é crescer em maturidade, é buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Crescer nele, é crescer em maturidade, é desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Meu amigo, você não precisa dos cultos para que isso aconteça, é o exercício devocional diário, que você pode aí na sua casa, no seu ambiente, ter esse tempo com Deus a sós e com a sua família. A vontade do Senhor é a direção que Ele tem para a sua vida. Jesus declarou: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A palavra vontade é essa, telema, aquilo que se deseja, o que se tem determinado que será feito, é o que Deus deseja que seja feito, o que Deus espera que seja feito, são os mandamentos, os preceitos do Senhor. Essa é a vontade do Pai, a obediência, o temor a Ele. Gosto muito da orientação de Paulo em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Uma estratégia para enfrentar o dia mau é estar dentro da vontade do Senhor, dentro da palavra dele. Penúltima estratégia que Paulo recomenda aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo assim: como é que estão as suas reservas espirituais? Algumas figuras de linguagem para serem aplicadas ao Espírito Santo: ele é vento, ele é água, ele é fogo, como água, como vento que sopra. Meu querido, a importância para os dias maus de você estar afinado, alinhado com o Espírito Santo, de você usufruir da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo que te motiva, que te encoraja, que te consola, que te guia em toda a verdade, que te capacita, que te instrumentaliza, que te dá força para viver, que te intercede pela sua vida diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. É este Deus presente na sua casa, onde você estiver, no nosso país, fora dele, onde estiver um filho do Senhor, ele habita ali com essa pessoa. Interessante que a gente pode experimentar nesses dias alguns movimentos diferentes do Espírito Santo. Eu quero confessar a vocês não estão tendo essa oportunidade, mas mesmo nesse ambiente aqui muito vazio, apenas com aqueles que estão ministrando, o Espírito Santo tem enchido o meu coração. Alguns momentos especiais nesse ambiente de adoração e de busca da sua presença. Esses dias atrás estava preparando essa palavra, ou uma palavra, para ser ministrada aqui deste lugar, e de repente, lá no meu quarto, eu fui visitado pela presença doce, fortalecedora do Espírito Santo. Certa manhã, inquieto e preocupado com algumas coisas, uma irmãzinha liga, uma das anciãs dessa igreja, e diz: pastor, que Deus continue fortalecendo o seu coração, temos orado, e a palavra de Deus para o Senhor nessa manhã é XXX. Pessoas sendo usadas, então seja sensível nos dias maus à voz do Espírito Santo. Mantenha o seu tanque espiritual abastecido da presença do Espírito Santo. Busque a sua presença, desfrute da comunhão com Ele, desenvolva um momento a sós com o Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, Tu és bem-vindo ao meu coração, Tu és bem-vindo na minha casa, Tu és bem-vindo na minha família. Espírito Santo, aqui está. Enche-me do teu poder, enche-me da tua graça, usa-me, Espírito Santo, para a alma salvar. Uma estratégia imprescindível. Nós precisamos da ação, desse revestimento, dessa reserva no nosso tanque espiritual. E por último, eu queria destacar
que uma estratégia para você vencer os dias maus são as virtudes que ele declara a partir do versículo 19, 20 até o 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Segundo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meu amigo, a orientação de Paulo para os dias maus é: cultive as virtudes espirituais. E ele elenca aqui 3: cultive a adoração, cultive a gratidão, cultive a sujeição. Desenvolva nesse período de quarentena a adoração ao Senhor. Esses dias eu caminhava na rua e de repente parava num lugar vendo uma formiga carregando uma folha muito maior que ela, e eu filmei esta imagem, falando que Deus não vai dar nenhuma carga maior do que aquela que você possa suportar. E eu adorei ao Senhor. Adoro todos os dias quando olho para os pastos, olho para as flores, olho o cenário, olho para o céu deslumbrante. Até a natureza nesse período de quarentena tem se modificado. Alguém deve ter visto aquela reportagem do Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, muito poluída. Agora peixes, tartarugas, todos ali. Olha o que nós estamos fazendo com a natureza. E agora Deus te leva a adorar, a olhar para cima e reconhecê-lo. Mas não só a adoração, mas também a gratidão. Há uma cena na Bíblia, registrada em Atos 16, Paulo e Silas na cidade de Filipos foram presos porque pregaram o Evangelho, e eles estão lá na prisão, depois de terem sido açoitados, com os pés nos troncos, eles louvavam ao Senhor, eles agradeciam ao Senhor. A gratidão é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Agradecer junto com o povo de Deus, com a sua família. Agradecer sempre, dando sempre graças. Agradecer por tudo que Deus dá, mesmo pelas dificuldades e escassez. Agradecer ao nosso Deus e Pai. E agradecer por Jesus Cristo, por quem todas as coisas aconteceram. E dentro das virtudes para os dias maus, é a sujeição. Colocar no seu lugar. É subordinar-se, colocar-se sob, obedecer. Essa é uma dica para os dias maus. Mesmo que a obediência em alguns momentos não seja agradável, mas é a ideia de você se sujeitar como filho aos seus pais, à esposa, ao seu marido, ao empregado, ao seu patrão, o cidadão, às autoridades civis, os participantes de uma comunidade, os membros, aos seus líderes. Queridos, são dicas fantásticas para você enfrentar o dia mau. Todo esse transtorno causado pelo coronavírus, alterando completamente a sua rotina e a minha rotina, eu posso entender como dia mau. Mas como fazer para enfrentar esses dias maus, que são inevitáveis e atingem todas as pessoas de forma muito democrática? Com essas estratégias que você é convidado a desenvolver. A prudência, uma ponderação cuidadosa, um comportamento diligente, uma vida regradinha, regulada, a gestão dos recursos, a coordenação da sua família, das suas emoções, das suas finanças, das suas potencialidades, a sensatez, a emoção equilibrada, o bom senso, com aquilo que você tem nutrido a mente, então, de coisas boas que adequam e que ajudam as suas emoções, não coisas ruins e podres. Ouvindo pessoas que te dão tranquilidade e manifestam princípios e valores. Você precisa, nesse período de dia mau, da estratégia da direção, experimentar a vontade do Senhor. Procure conhecer a vontade do Senhor, a palavra. Traga a palavra de Deus para o centro da sua vida. Vou fugir pela embriaguez, quero esquecer o dia ruim, vou tomar todas, vou usar as drogas. Pare. Não vos embriagueis com vinho, porque há podridão e dissolução, mas, por dia mau, uma dica: encha do Espírito Santo e cultive as virtudes da adoração, do louvor. Cultive a virtude da gratidão por tudo que o Senhor tem feito, mesmo pelas lutas do seu viver, e a submissão. Nós vamos cantar juntos uma canção que fala da estratégia de estar rendido aos pés do Senhor, de se render aos pés do Senhor.
e pedir para Ele: encha-me da graça do seu poder, vento de poder sopra sobre mim. Faz desta canção a sua oração nesta hora. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo.
diante da tua presença. Não vamos ser poupados de dias maus, mas nós recebemos instrução do Senhor em como viver os dias maus. Jesus já nos advertira: no mundo tereis aflições. Portanto, dá a esse homem, a essa mulher, a prudência necessária, a ponderação, Senhor, uma vida administrada. Dá, Senhor, ao teu filho a sabedoria, e o temor do Senhor é esse princípio da sabedoria. Traga o bom senso, a sensatez tão necessária para que as nossas emoções estejam estabilizadas. Dá, Senhor, ao teu filho a correta gestão do tempo, gestão da família, gestão dos recursos diante da crise, gestão das potencialidades. Pai, dá essa estratégia, Senhor, ao teu filho, à tua filha. Dá, Senhor, a estratégia da direção. Nós não estamos alienados, nós estamos com o rumo certo. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, queremos conhecer a vontade do Senhor. Esta é a nossa direção, essa é a nossa rota. Dá a estratégia, Senhor, das reservas espirituais, que é a presença maravilhosa, doce, suave, inquietadora, fortalecedora, consoladora do teu Espírito Santo. Dá essa estratégia aos seus filhos, de desenvolver, de cultivar as virtudes da adoração, da gratidão e da sujeição. É isso que pedimos para o Senhor, e nós vamos resistir, em nome do Senhor Jesus, os dias maus. Que seja assim. Amém. Deus abençoe você, meu querido.